Eu tô sorrindo ou tô cara de séria? Entre em contato. E o resto eu não lembro. Vou fazer de novo, peraí. Primeira frase. Pra você que acompanha a gente no YouTube, saiba que todo domingo a gente tá aqui na capela, às 10 horas, pra tomar um café da manhã delicioso. Rua Tupi, número 115, Jardim Cidade do Aço. E também ao longo das semanas a gente se reúne para poder discutir o que foi falado na nossa reunião de domingo. Isso a gente chama de grupo de conexões. Se você quiser fazer parte, é muito importante, muito legal fazer parte, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na tela. Você que chama a capela de casa e faz sentido para você essa missão, eu convido vocês a poder contribuir. Vai estar o QR Code aqui e a chave Pix. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. E agora, fique com a mensagem de domingo. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui. Já tem um pessoal contratado ali para, na hora dizer, né? Mas antes de começar tudo, eu queria muito agradecer, né? A família Capela, assim, é algo que me emociona. Faz 8 anos que eu estou correndo desse lugar aqui e eu quero agradecer a paciência de vocês, né? O amor que vocês tiveram comigo, toda a paciência mesmo, de não me pressionar, de entender e respeitar o meu tempo. E eu sou muito grata mesmo a vocês. Agora, se você está vendo esse vídeo e você me conhece há mais de 10 anos, eu vou avisar que essa é uma versão bem diferente da versão que você conhecia antes. É uma versão mais livre, mais disruptiva, e eu vou te avisar que pode ser até que te dê uma escandalizada. Então, assim, mas, com todo respeito, é a minha melhor versão, porque é a versão capela, né? E como capela, a gente tem uma versão diferente, é a melhor versão. Cadê o slide, gente? Essa é a versão capela. Na capela a gente é livre. Na capela a gente pode vir de chinelo, a gente pode sentar no banco assim. Não é? Direito demais. Eu tirei, ele nem percebeu que eu tirei. A Denise que tirou. Eu falei, Denise, tira a foto, corre, 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 que eu vou usar na pregação. Foi a Denise que tirou. Mas, e a capela exatamente foi essa família que me aceitou do jeito que eu sou, essa família livre, que a gente pode ser quem a gente é, que a gente pode vir de chinelo. Eu já vim de chinelo. Tão bom poder vir de chinelo na igreja, né? É tão bom a gente poder ser a gente mesmo. E eu fico feliz. E foi a família que me acolheu. O Hugo e a Dani foram muito importantes no meu começo, né? Eles me acolheram muito no meu começo, ouviram, acho que as piores partes de mim do começo. O pessoal lá da Conexão são mais quietinho, não falam muito mas o Hugo e a Dani ouviram pauleira as minhas dores do começo, e eles foram muito especiais também, mas toda a igreja, todos vocês, e eu sou muito, muito grata sobre isso, né? A gente mistura a palavra, o conhecimento da palavra com a prática de maneira muito, muito mais real para mim do que eu vejo, né, em outros lugares. Mas vamos ao que interessa. O que interessa é a gente compartilhar da palavra de Deus. E a gente está, né, em umas séries mais práticas, né? A gente está falando sobre dinheiro, sobre serviço, né? A gente falou sobre algumas questões sobre a ceia, né? O Luan falou também. E hoje eu vou falar sobre família. Então eu amava falar sobre esse tema, eu amava falar sobre família, e eu tinha bases bíblicas super estruturadas e padrões cristãos muito, muito radicais do conceito de família, um padrão de perfeição alto demais. E hoje, sendo mais realista, tendo coragem de sair da caixa, daquela caixa da teoria, da caixa do que politicamente correto, eu decidi viver na vida real. E a vida real é muito diferente da teoria. A vida real é muito diferente dos padrões que às vezes a gente pré-estabelece. E pensando sobre isso, eu fiquei pensando, gente, se eu vou falar sobre família, qual o maior referencial de família? Jesus, porque
não tem como a gente não seguir a nossa vida cristã sem pensar em Jesus. Daí eu pensei, vou procurar um texto bíblico em que Jesus tenha contato com a família dele. A gente não tem muitos textos assim na Bíblia, né, de Jesus falando diretamente com a família dele. Mas eu quero compartilhar com você João capítulo 2, em que Jesus está em ação direta com a família dele, direta, né? João capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Enquanto a gente estiver lendo, eu vou trazer uma visão um pouco diferente desse texto. Então, quando a gente estiver lendo, em algumas partes eu vou mudar, eu vou ler primeiro e depois eu vou ler de novo com uma entonação diferente, porque é para demonstrar mais ou menos o que eu estou pensando sobre o texto, tá? Então, vamos lá. 3 dias depois, tá aí já? Tá, né? 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eu acho que ela falou assim: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito. Na verdade, eu acho que Jesus falou assim: mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: minha hora ainda não chegou. Na verdade, eu acho que ele falou assim: a minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados para purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água, transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados, obviamente, soubessem. Então, chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ok. Esse texto é frequentemente usado para fazer alegorias de casamento, sabe? A gente ouve muito falar, que o vinho simboliza alegria, né? E aí, alegria no casamento, e que no final a alegria acaba, tem que ter um vinho melhor. A gente ouve muitas alegorias, tem trocentas alegorias, e a gente ouve muito as pessoas usarem esse texto para falar sobre isso. E é verdade, né? A Bíblia tem essas colocações também, essa visão, né, de ver o vinho como alegria no casamento. Mas eu quero chamar a atenção desse texto para um olhar diferente, para o relacionamento de Jesus e Maria. Como foi essa situação? E eu confesso para você que dá até como assim ela vai falar disso? Porque geralmente a gente quer fingir que não viu essa parte, né? Como assim Jesus falando assim com a mãe dele, né? E aí a gente pensa assim, não, melhor não vou falar. Mas antes disso, eu quero fazer uma observação para você. Jesus tinha mais ou menos 30 anos, né, que foi o começo do seu ministério. E a sociedade judaica da época, os homens se casavam muito cedo. Então Jesus já estava com 30. E aí eu fico pensando na cultura judaica, como que a gente pode imaginar a situação. Um homem solteirão, que andava por aí sem rumo, ia para um lado para o outro, pregando uma palavra ousada, diferente do que os outros, né, rabinos pregavam, com a sua mãe, viúva, e era sustentado por umas senhoras caridosas. Eu fico imaginando as amigas de Maria falando: ele vai casar não? Ele vai te dar filho não? Ele vai arranjar um emprego não? É assim que eu imagino. Então, se a gente for ver,
nesse texto, o contexto de família de Jesus era diferente do contexto de família da sociedade da época. Não era? Era a família tradicional da época? Não era. Era um solteirão que não tinha um trabalho formal, sustentado por umas senhorinhas lá que eram caridosas, e ainda falando uma coisa diferente, super ousada para a época. Imagina a pressão social em que eles viviam. E aí, vamos ler de novo? Eu queria ler com você de novo. O versículo 3. Olha só. Durante a festa... Tá aí já? Tá, né? Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Quando a gente lê, eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto, eu acredito que a maioria de nós, que a gente lê esse texto, a gente pensa, nossa, Jesus dá uma na mãe dele, né? Mulher. Não é? Dá uma sensação assim de que ele deu uma queimada nela, não parece? Que ele deu assim, tipo, né? Vou dar uma cortada nela. E realmente a gente tem essa impressão. Tem alguns teólogos que acham até que essa parte já é um recado para gerações futuras sobre a idolatria a Maria, né? Que não é para dar muita bola. Mas, na verdade, eu vejo algo diferente. Eu acho que é muito mais um relacionamento de intimidade de uma mãe com um filho. É um jeito de falar de uma mãe com um filho. A minha filha de vez em quando me chama de mulher. Ô mulher! Né? A Bia fala, não fala mulher? Não, eu ia falar outra coisa, mas não posso. Que não posso falar. Que a Sofia às vezes faz comigo. Que às vezes até escandaliza algumas pessoas. Mas a família tem certas intimidades e memes internos que só a gente entende. Lá em casa a gente tem outro meme interno. Quando alguém fala alguma coisa com a gente que a gente já ia fazer, a gente fala, ah, tá. Ou seja, nossa, nem sabia que eu ia ter que fazer isso. Então a família tem algumas questões internas. E eu acredito que a família de Jesus não era diferente. Então quando Jesus falou, mulher, pode soar ofensivo, ou soar assim um pouco grosseiro, mas na verdade eu acho que é pura intimidade. É uma profundidade. E quando Jesus falou assim, não é chegada a minha hora. Às vezes a gente tem a sensação, nossa, parece que ele estava com medo, né? Parece que ela deu um empurrãozinho nele para ele fazer o milagre. Mas, na verdade, eu entendo que é muito mais senso de propósito, convicção e enxergar que ele sabia o tempo certo de agir. Ele sabia a hora certa de agir. Embora, como a mãe dele falou, ela estava ali tentando ajudar, ela teve compaixão daquela família. E a verdade, quando Jesus falou assim... Mulher, cadê o versículo? Deixa eu ler aqui de novo. Durante a vez acabou o vinho. Jesus falou, mulher, isso não me diz respeito. Eu acho que ele estava querendo dizer assim, esse BO não é meu. Gente, vamos combinar. Ah, um casamento, acabou o vinho. Qual é esse de gastar um milagre nisso aí? Pô, vai queimar uma ficha de... Gente... Bom, um cego, vamos transformar água em vinho? Vamos comer, que parece até meio banalzinho, parece. Ah, que supérfluo isso. Para nós, para nossa cultura. Mas da cultura judaica, o casamento durava dias. E o sucesso do casamento tinha a ver, da festa, tinha a ver com o sucesso que aquele casal ia ter. Então, para eles, era importante o sucesso do vinho lá na hora. Tinha que ter vinho bom. E Jesus, outra vez, fez algo diferente do que todo mundo esperava. Porque ele transformou o vinho lá no final. Sem contar, que aí já vamos até fazer um adendozinho, não estava no script, mas eu vou falar. Ele usou a água da purificação para transformar em vinho. E você acha que ele ficou regulando se o pessoal bebeu ou ficou bêbado ou não? Você acha que Jesus fez isso? Ele transformou o vinho e o problema é do povo, gente. Ou seja, se ele tivesse preocupado com isso, você acha que ele tinha transformado água em vinho? E ele usou algo que era religioso, né? Porque era... o Luan me deu uma ajuda nisso. Perguntei para ele falou que essa água... se eles não tivessem tempo de fazer todo o ritual da purificação que os judeus faziam, ele usava essas águas que estavam lá para se limpar, né, dentro dos rituais deles.
E aí, Jesus pega essa água e transforma em vinho. Algo muito diferente do que... Como que uma coisa que é religiosa torna em prazer? Uma coisa que é feita para purificação pode até causar algo que traga sujeira. Porque quem bebe, às vezes, pode passar da conta. E Jesus se preocupou com isso? Não, fez a parte dele. E o resto é o resto, né? Cada um que colha as suas escolhas, né? E aí, se a gente for olhar, Maria foi, tomou a iniciativa, falou para os servos fazerem as coisas, falou para Jesus, mas Jesus fez na hora que ele achou que era para ser feito, não na hora que a Maria queria. Mas o apoio e a logística dela levaram a compaixão dele em executar o milagre. Porque não era o BO, não era dele. Mas ela estava ali, ela apoiou, ela fez. Ela, olha, tô aqui, filho, quando chegar a sua hora, só manda abraço. E muitas vezes, a gente, na família, a gente tem dificuldade de viver esse conceito. A gente tem dificuldade de entender a hora do outro, entender a hora de Deus mesmo. Mas eu queria fazer também um pequeno adendo aqui. Se você foi um adolescente, só os mais velhos vão entender, os 80, 90, adolescente pobre, você assistia a Sessão da Tarde. Eu assisti muito Sessão da Tarde. Tinha um filme que passava, cadê o filme do Menino Bolha? É com o John Travolta, né? Esse de 2000 e pouco não, esse aí, ó. Menino Bolha. Você não conhece porque você não é velho o suficiente. Ainda bem que não conhece. E esse filme falava o seguinte, o John Travolta era um menino que tinha um problema de saúde, que ele não podia ter contato com nenhuma bactéria, nem o ar normal ele podia respirar, porque ele podia ter uma doença e morrer do nada. Então ele vivia dentro de uma bolha. E a mãe dele fazia tudo, assim, a comida dela era tudo esterilizada, tudo dele era esterilizado. Ele não tinha contato nada com o meio comum. Só que um dia ele se apaixonou. E aí a história começa a degringolar porque ele quer, né? Ele fica apaixonado pela menina e ele quer ter uma vida normal. E aí a vida, e o filme gira em torno disso. No YouTube tem, se você quiser ver depois. É uma história bem interessante até. Mas eu quero fazer um adendo aqui, que muitas vezes a gente tem a nossa bolha. A gente vive dentro de uma bolha. E a nossa bolha, eu quero fazer uma alegoria, que seriam os nossos temores, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos defeitos mesmos. E essa bolha, cada um tem a sua. Cada um tem as suas limitações, tem as suas dificuldades. E a gente muitas vezes tem planos para a nossa família que não saem do jeito que a gente planejou. Às vezes você queria que o seu filho namorasse com uma menina X, e ele não vai namorar com aquela, vai namorar com a outra. Ou queria que o seu pai não separasse da sua mãe, mas acabou acontecendo. Ou queria que seus irmãos vivessem uma harmonia melhor, e não rola. Mas cada um tem as suas bolhas, cada um tem a sua própria história. Só que a gente vive dentro de uma sociedade que a gente tem uma falsa imagem de que os milagres só acontecem na perfeição. Como se Jesus só fosse manifestar a glória dele na família Doriana, ou na família Ervilha, sei lá qual que você quiser. Mas, se a gente for ver o contexto de família de Jesus, não era uma família Doriana. A família de Jesus não era uma família que a sociedade esperava. E mesmo assim o milagre aconteceu. E muitas vezes a gente tem essa tendência a desejar e achar isso. Mas o milagre de Jesus e a ação de Deus nada tem a ver com a nossa perfeição ou com o que a gente acha correto. Outro dia eu estava conversando lá em casa e o meu marido compartilhou um post que ele leu no LinkedIn. Olha só, eu achei muito interessante. Diz assim, ó, se você trata os de fora
do trabalho, igreja, escola, com respeito, educação e gentileza, mas trata sua família apenas com grosseria, apatia e violência, você está vivendo apenas um gerenciamento de imagem. Às vezes, você só está preocupado em mostrar a imagem, mas, na verdade, a sua realidade não é essa. Quando ele me falou do texto, eu falei, uau, que forte, verdade. Será que a gente está mais preocupado com a aparência do que a essência? Mas agora eu vou te falar um negócio. Quem que não faz isso? Todo mundo faz isso. Todo mundo é uma pessoa dentro de casa e outra do lado de fora. Ou é só eu? Gente, eu sou chata. Muito. Sou muito chata, sou estressada, sou irritadiça. E quem me conhece fora não imagina que eu sou assim. Quem me conhece o meu marido, acha que eu sou bem-humorada e ele mais sério, mas é ao contrário. Eu que sou a mal-humorada da casa. E ele é o que faz piadinha. Ele que fica rindo daqueles videozinhos de ET. Ele ri daquilo. Ele gosta de piada de tiozão. Ele vai me mostrar e fala, ai, tá. Eu não tenho paciência. Mas quem olha, pensa ao contrário. Por quê? Porque é natural que a gente mostre para os de fora o que a gente quer. Mas dentro da nossa casa, a gente é a gente mesmo. É dentro da nossa casa que os nossos temores aparecem mais. É dentro da nossa casa que as nossas inseguranças são mais reveladas. As nossas fraquezas ficam mais expostas. E a minha família, de maneira especial a minha, estou falando de mim, a cada dia está me ensinando que eles não querem a perfeição de mim. A minha filha me ensina isso. E ela me ensinou e ela me ensina muitas coisas. A minha família não espera a perfeição minha. Ela espera que eu reconheça as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, que eu deixe ela entrar na minha bolha e eu tenha coragem de entrar na bolha dela. É isso que a nossa família espera. A nossa família... Sabe por quê? Porque a nossa família ama a gente do jeito que a gente é. Com as nossas imperfeições mesmo. Com as nossas dificuldades mesmo. E quando Jesus falou com a Maria, olha, esse problema não é meu. Olha, a gente não me cabe. Realmente não era o momento. Mas Jesus estava ensinando ali para Maria naquele momento, e Cristo, acredito que nos ensina isso a cada dia, é que muitas vezes a gente tem que aprender a confiar. A confiar de que Deus vai fazer do jeito dele, da hora dele e quando ele quiser. A gente tem uma falsa impressão de que a gente tem que dar um empurrãozinho para Deus. Como se a gente tivesse que pressionar as pessoas que a gente ama a fazer o que a gente acha que é certo. Mas o que Jesus estava ensinando para Maria aqui era que faz a sua parte, que a minha hora vai chegar. E a nossa parte é permitir isso. É permitir que a nossa vulnerabilidade esteja exposta. Permitir que aquilo que eu não consigo seja exposto. Ao invés de fingir que eu sou família Doriana. Ao invés de fingir que eu tenho poder para controlar as coisas. E se a gente for ver no texto, a água foi transformada em vinho e os noivos nem ficaram sabendo. Às vezes, quantos milagres acontecem na nossa vida e a gente nem fica sabendo. Quantas vezes a gente é livre ou a gente é poupado e a gente nem fica sabendo. Então, por que a gente quer gastar energia querendo ter controle da situação? Sendo que Deus vai fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E principalmente no contexto da família.
confiando na multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela tem tantas maneiras de agir. E eu não sei você, mas eu já fui tão surpreendida por essa graça de Deus. Eu já fui tão surpreendida por coisas que Deus fez. Eu falei, caraca, como que Deus é inteligente. Né? Como que ele pensou nisso? Porque comigo aconteceu várias vezes, não sei com você. Mas a graça de Deus, ela tem tantas maneiras de ser executada. Ela tem tanto jeito de agir. E por que a gente ainda acha que a gente tem o controle de alguma coisa? Versículo 12. Deixa eu dar uma bicadinha nessa água. No versículo 12, diz assim: depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Depois de tudo, depois do milagre, depois até da situação que pode ter sido inusitada, né? Porque essa é a minha visão. Pode ser que você pense diferente, pode ser que você ache que Jesus deu um cunhó na mãe dele mesmo, que ele, né, falou com ela lá, sério. Pode ser que você pense isso. Mas o que importa no final, que depois eles foram passar tempo junto. Depois foi todo mundo para casa. E eu vejo que os discípulos de Jesus eram tipo, sabe aquela família, igual assim, a Angélica, né, e a Karina, sempre tá misturado, você nunca sabe quem é quem é, né? Às vezes parece que uma é mãe da outra, que a mãe dela é também mãe sua, tá todo mundo junto na academia, né? Que a gente vê. Eu não falo não no culto, mas tô vendo. E eu acho que os discípulos de Jesus eram meio assim. Ia lá, vamos fazer vaquinha para comprar pão, tio, pão com mortadela. E juntava lá. Eles estavam todos juntos. E essa intimidade, e até mesmo interessante no texto, eu não coloquei aqui, mas diz que depois desse milagre os discípulos creram nele. Mas a intimidade é o que vai gerando em nós e na nossa família as transformações. É a intimidade de que a gente reconheça as nossas fragilidades dentro daquilo que a gente não pode mudar, dentro daquilo que a gente nem tem condição de fazer. Ou que a gente nem sabe. Tem coisas... Já aconteceu com você que tem coisas que você fala, gente, eu nem sei o que eu faço agora. Eu nem sei como agir. Teve uma vez... Estou terminando. Teve uma vez... que eu estava por tomar, não tinha as meninas, eu e o Kleber, a gente era recém-casado, e a gente tinha que tomar uma decisão muito importante. E um amigo nosso sentou a gente, ele falou assim, Avicena, quando a gente está por tomar decisões importantes, a gente tem a tendência de sair correndo, e pegar e fazer o que dá na telha da gente. Mas a coisa mais certa a se fazer é sentar onde você está e esperar. Eu aprendi com isso que em decisões importantes eu não preciso fazer nada correndo. Eu posso esperar, eu posso pensar, eu posso meditar, eu posso esperar a hora de agir. Quando Jesus falou que não era chegada a hora, ele ensinou isso pra gente. Ele ensinou que nem sempre a gente precisa fazer alguma coisa naquele momento. Que às vezes você faz a sua parte, senta e espera para quando o milagre vier, a gente desfrutar junto. Isso no contexto da família parece que é muito mais difícil de fazer. Porque os de fora parece que a gente tem mais paciência, com os de fora a gente tem mais flexibilidade, né? Mas quando chega na família, não pode fazer isso. Não, tem que ser certo, tem que ser... Será que tem? Será que a gente precisa mesmo? E eu tinha tirado do meu script, mas eu vou contar uma história. Trouxe ela de volta, Luana, não aguentei. Que eu quero falar sobre essa multiforme graça de Deus, de fazer as coisas do jeito de Deus e não do nosso. Eu agora estou na área de saúde, voltei, mas eu trabalhava com estética antes, né? Então eu estava numa transição de estética e saúde, eu estava vivendo isso. Então eu trabalhava com internação domiciliar,
tinha uma amiga minha, eu conhecia a mãe, né, do menino já desde a adolescência, então, e ela teve um filho com neuropata, né, um menino acamado, com 25 anos, só que ele, como que eu vou explicar, né? Ele sim, usava respirador, ele não atendia, ele tinha problema, assim, ele não tinha entendimento, né, sobre, a gente conversava com ele, ele sorria. Então ele não comia, não andava, só ficava deitadinho ali e a gente nem comia, porque ele já comia pela sondinha. Então, era uma criança que estava ali e desde sempre ele foi assim. E só evoluiu para a questão de usar respirador, a sonda com o tempo. E numa conversa com a mãe dele é espírita. Estou contando essa história, mas ela me autorizou a contar, tá? E ela me explicou que um dia, ela falou assim, Avicena, esse menino me salvou. Porque eu era muito louca. Era para eu estar no Morro do Rio numa hora dessa, se eu não tivesse ele. Falei, caraca, né? No morro que digo assim, fazendo qualquer coisa. E aí ela conversando assim, mas esse menino me salvou. Mas eu sempre senti culpa, porque eu não fiz pré-natal. E ela era muito doida mesmo, na minha adolescência eu achava, sempre achei ela. Ela sabe o que ela era. Por isso que ela me autorizou a falar. E aí, ela me disse assim, mas um dia eu fui visitar uma mulher. E essa mulher me falou que na vida passada, ele foi um suicida. E eu ajudei ele a fazer o suicídio. E que nessa vida, eu tinha que voltar para pagar, e ele está pagando também, porque ele está cumprindo os anos que ele não viveu, e aí ele tem que viver os anos que ele tinha que viver, tal. Ela me falou isso. Quando ela me falou, eu falei, nossa, se alguém tivesse me falado isso, eu ia me destruir. Sei você, mas eu ia ficar destruída. Porque para mim não ia gerar conforto. Mas gerou para ela. Ponto. Eu acredito nisso? Não. A minha fé está sustentada nisso? Não. Mas a dela tá. Pega a visão. Passou um tempo. Fui atender uma pacientinha minha, agora de massagem. Também uma senhora idosa, conservadora, desde anos criada numa igreja conservadora, com parâmetros cristãos super alinhados, uma mulher de oração, uma mulher fervorosa. Só que uma mulher que tinha muitas dores no coração, estava sentindo aquelas dores emocionais, né? E sentia muitas culpas. E aí eu falei assim, conversando com ela e fazendo massagem nela, eu falei, será que a senhora precisa sentir culpa? Contei a história lá da outra mãe, lembra que eu falei? Contei a história da outra mãe. Gente, assim, a história confortou tanto a senhora. E aquilo tocou o coração dela e ela trouxe outras coisas muito profundas dela. E aquilo gerou outras conexões. Não estou dizendo que eu concordo com a primeira. Mas às vezes Deus usa coisas inusitadas para chegar ao nosso coração do jeito que Ele quiser. Não estou dizendo aqui que você vai abrir mão de coisas da sua fé, para acreditar em coisas diferentes, mas que a gente tem que manter a nossa mente aberta de que Deus usa o que Ele quiser. Não usou lá a mula, gente. Tem um monte de mula aí que Deus está usando. Eu não estou julgando as mulas. Mas essa multiforme graça de Deus, ela é muito mais além do que a gente imagina. Deus não precisa de padrões perfeitos para fazer o que Ele quiser fazer. É isso que eu aprendi nesse texto. E Deus quer fazer isso também, principalmente no contexto da nossa família, que é o lugar mais difícil da gente viver esse negócio. E eu queria concluir hoje com uma reflexão. E eu queria que a gente conversasse sobre isso, assim, nos nossas conexões. Eu queria que a gente meditasse sobre isso. O quanto a sua família conhece da sua bolha? O quanto você conhece da bolha da sua família? E como que isso tudo influencia a sua fé? Como que é isso na prática? E é isso. Quero agradecer pelo tempo que a gente esteve junto. E eu queria orar.
Vamos orar. Pai, eu quero agradecer, ó Deus, por termos estado juntos aqui, por poder compartilhar essa palavra. E eu quero te pedir, Senhor, que durante a semana ela possa encontrar os corações que necessitem dela. E que possa gerar reflexão, gerar debates, para que a gente aprenda, Senhor, que o Senhor faz as coisas do jeito que o Senhor quiser e no tempo do Senhor. Obrigada, Pai. Amém.